Tá gravando. É que é bom separar de uma em uma hora, porque senão fica difícil para baixar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, sim, você tem esses caminhos, né, da verbalização e os caminhos também de buscar os emocionais em cima da tabela. Depois do curso foi aquela, depois, na apostila, vocês receberam 2 folhas separadas também das colunas, que também é bom vocês aproveitarem aquela terceira fila lá, né? Para dar Distúrbio emocional. Para dar uma verificada. E eu quero contar para vocês hoje, assim, eu tive um atendimento ontem que foi muito, assim, muito fantástico, utilizando essas tabelas. Inclusive, eu usei essa que eu acabei de comentar para vocês, né? Que vocês receberam. Deixa eu pegar aqui, deixa eu puxar ela. Nossa, ó, vocês receberam, né? Que tem as informações aqui, assim, né? Essas linhas, né? Que mostram os órgãos. Todo mundo está ciente disso? Então, o que eu fiz? Além do nosso rastreio de vértebra por vértebra, o manuseio local, que, por exemplo, eu tenho o hábito de a pessoa falar, eu tenho um incômodo, eu não tiro nem ela da poltrona, eu vou atrás da pessoa e deixo ela sentada ali na poltrona e vou verificar, né, da parte da torácica até a cervical, eu já vou dando uma verificada. Se a pessoa está com dor aqui em cima, então eu não tenho a necessidade, naquele momento específico, de verificar a parte de baixo da coluna, né? Mas ali é só ir colocando o dedo em cima da roupa mesmo, também pode ser, ou em cima da pele mesmo, né? Pedindo para a pessoa abaixar o pescoço o máximo que ela puder. Quando abaixa o pescoço, se aquela vértebra, aquele local, que pode ser também a musculatura, não só a vértebra desalinhada, mas também pode ser a musculatura com tensão, né, retida, porque aprenda também a palpar e a começar a perceber onde está mais duro, onde está mais leve, né? Inclusive, a Daniela pediu para demonstrar depois aquela questão da mandíbula, e depois eu acabei esquecendo, né? Não foi isso? Isso, eu deixei marcado aqui, da ATM bruxismo, que a gente é a parte da aqui. Isso, então, aí eu vou falar na sequência em si. Então, você vai pedindo para a pessoa abaixar, e a cada momento que ela abaixa, abaixou, os dedos continuam na mesma posição, alinhadinho, e não precisa apertar, basta só, né, colocar ali a mão, às vezes, no ombro, e só colocar os dedos assim, e aí pede para a pessoa voltar o pescoço, e, novamente, sobe mais um grauzinho, e vai testando. E à medida que, naquele local, vocês percebem que um lado sobe e o outro lado desce, ali é o momento de você dar o comando. Então, a pessoa não abaixou, não voltou o pescoço ainda. Ela está com o pescoço abaixado. Você vai dar o comando, né, de alinhamento, e como nós estamos falando nessa região do pescoço, de, às vezes, sentimento de impotência, mas muito mais de autodesvalorização, né? Então, eu só vou usando essas palavras, eu não preciso nem questionar a pessoa, você está se sentindo desvalorizada? Não, nem é necessário. Eu vou só ir aguardando para ver o alinhamento que vai acontecer ali. Aconteceu? Está ótimo. Já estou trazendo liberdade ali para aquela região, né? Para alívio e tudo mais. Então, eu vou fazendo até quando começa, assim, a raiz do cabelo aqui, até lá em cima, lá no bulbo, eu vou, tá? Por quê? Porque aí eu já estou avaliando ali as vértebras e a musculatura. Tá ótimo, eu já desbloqueei, então a pessoa às vezes já sente um alívio naquele momento, e ela vai te dar uma informação se está 100%, ou quantos por cento a pessoa dá naquela hora para a nota já no primeiro teste, né? E aí? Oi.
que você falou assim, nem comento com ela que a questão da autodesvalorização, tudo bem, a gente faz o desbloqueio ali. Mas se ela não fica ciente disso, essa autodesvalorização pode voltar, e com certeza volta. Ah, sim, não, eu digo só naquela hora de você fazer o teste, porque depois vai aparecer. Depois você aborda. Né? Depois eu abordo e tal. Mas na hora para mostrar que está soltando, a pessoa ela não precisa entrar em muitas informações, ela precisa sentir que está acontecendo algo. Aí ela já se abre mesmo, aí fica pronta para ouvir o que for necessário, né? Senão você para no processo, demora muito para você, né, até mesmo começar a conversar. E essa musculatura que se desvia, cria aquele calombo, que nem a Neuza falou que ela tinha, né? Fica uma corcova ali. Porque a pessoa ela se submete demais, abaixa a cabeça demais, se autodesvaloriza. Então, a musculatura que deveria estar aqui, mais na lateral, mais no trapézio aqui, ela simplesmente se desloca, né? Ela se molda, como se fosse um gel, né? Como se fosse uma coisa mais moldável. Então, ela vem e reforça essa região. Para quê? Para a pessoa poder ter mais sustentação e tudo mais, para poder lidar com tudo aquilo que está causando dificuldade. Então, e aí você começa a trabalhar essa autodesvalorização, o corpo começa a organizar e vai desaparecendo aquilo. Né? Eu já tive casos assim que a mulher parecia que estava um abacate, né? Assim, né? E aí passou um tempo, ela trouxe a filha, e aí ela falou, você lembra daquele negócio que eu tinha aqui? Eu falei, lembro. Ela falou, olha, eu não tenho mais quase nada. Então, né, quem tirou de tudo aquilo? A própria pessoa, entendendo com a ajuda das nossas palavras. Então, isso é fundamental que a gente faça isso. Então, testa sempre. Vai ter momentos que, eu fiz, mas não desbloqueou tanto. Nós vamos buscar em outros caminhos, mas é importante a pessoa já ir percebendo, olha, já começou a ativar. Pode ser que daqui a uns minutos você se sinta mais leve ainda, pode ser que você passe por um processo e nós vamos conversar a respeito disso, e isso, com o tempo, vai se esvaindo, vai sumindo. E o importante é para nós temos que confiar no processo, tá certo? Então, isso... para você, Neuza, assim, você teve sucesso, né, como você disse, né, e isso aí você foi foi só com a sua filha ou você teve outra pessoa que você atendeu? Não, eu já fiz com uma pessoa já, de fora, tanto que ela vai vir hoje de novo, para a gente terminar. E qual Mas era ela já deu um feedback, já falou que a coluna dela já saiu daqui com a coluna sem doer, dormiu bem, né? Então, foi bem positivo. Ótimo. E aí você conseguiu usar toda a tabela, toda a coluna? Consegui usar da coluna, hoje eu vou fazer da arca dentária, né? Só o da Luana, que eu tive uma dúvida que eu estava fazendo, que até queria perguntar para você, que eu não soube saber o que fazer. Você acha aqui? Da própria coluna? Deixa eu ver dela. Momentinho. Então, em falando da coluna em si, claro que a gente acaba usando as tabelas dos emocionais, né? A tabela das emoções aprisionadas, né? O da Luana que deu quadrante superior esquerdo, né, número 22. Aí minha relação arquétipo feminino. E deu urogenital. Aí, por exemplo, deu urogenital. Aí eu não soube o que fazer. Então, aonde está o desequilíbrio? O urogenital, nós estamos falando no sistema urinário também. Então, o que ela vem com algum quadro de infecção urinária? Sim, foi o que eu comentei com você no curso, né? Que todos os exames que ela tem sempre dá
sangue na urina. Então aí tem que tratar essa parte urogenital mesmo, com base nessas questões de, nós estamos falando em sangue, nós estamos falando em urina, nós estamos falando, sangue muitas vezes pode ter ligação ancestral, né? E pode também ter essas questões territoriais. Então, é dar uma investigada nisso e buscar o emocional que está envolvendo essa patologia. E até mesmo se você entrar lá no site do biomagnetismo, rastrear também tipo de reservatórios, alguns patógenos, isso é importante, tá? E essa busca, essa investigação, vai expandindo o seu conhecimento, porque você vai perceber que, em determinados momentos, você vai avançar, você vai entrar em searas de coisas, informações que você fala assim, puxa vida, um assunto desse encadeou uma história em torno da vida da pessoa que foi algo muito transformador. E esse é o propósito, é transformar vidas realmente através dessas perguntas, e que são perguntas que muitas vezes parecem ser absurdas, né? Porque a terapia do confronto, nós podemos dizer que o método que a gente usa é um método de confronto, né? É um método que, se a pessoa falar, não, mas eu estou assim, e você tem, digamos, pelo menos a consciência, né, certeza de dizer que, ó, não é bem assim, tem algo a mais aí. De poder confrontar, de poder dizer para a pessoa, olha, vamos avaliar melhor, porque o seu corpo está me dizendo ao contrário. Né? Eu nunca vou dizer assim, eu estou afirmando isso. Eu estou com base na informação do que o seu próprio corpo está passando, e ele está me dizendo algo ao contrário disso. Né? Então, vamos ver o que está acontecendo, vamos avaliar isso, aquilo. Então, dentro dessa expectativa, daquelas tabelas que você pode usar, tanto aquela colorida como a outra só escrita da medicina germânica, é fundamental realmente olhar tudo aquilo e vendo a ressonância, porque nós temos aquele desenho lá, né, que eu fiz das vértebras, deixa eu pegar o modelinho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, que dá a ressonância, né? Cadê? A ressonância. E justamente é isso que eu quero passar para vocês, essa informação preciosa, que lá no curso eu não quis passar, porque já estava com muita informação, que, aliás, as pessoas que vocês atenderam, basicamente, eu conversei um pouquinho com o Saulo, né, ele falou que ele estava revendo muitos conceitos dele, muita coisa que fez ele pensar. Não conversei assim muito direto sobre o que era, porque é questão de pai e de filho, dando, de repente não dá nenhum tipo de interferência, mas eu peguei um pouco mais amplamente. Ele falou, olha, tudo aquilo, você ficou se intrometendo lá no meu atendimento. Eu falei, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aliás, a única coisa que eu falei foi para dar uma sugestão, que acho que era a Neuza que estava fazendo. Falei, verifica se foi antes ou depois do casamento. Eu me lembro só de ter falado só isso, mas nada além, né? Então, eu não fiquei induzindo nem nada. Não que ele estivesse reclamando que eu fiz, né? Foi só um comentário dele também. Mas é algo assim, para trazer ao conhecimento do terapeuta. Foi a resposta que eu dei para ele. Eu falei, absolutamente. Não foi porque eu te conheço, foi porque para despertar o campo de visão do terapeuta, para ele buscar mais informações a respeito. Né? Aí ele falou, sim, depois eu vi algumas coisas tal, e abriu a minha mente, tanto é que eu fiz uma live, né? Foi sexta-feira? No feriado? Foi no feriado. Quinta-feira, isso. Quinta-feira à noite. E depois ele assistiu e me deu um feedback dizendo, olha, depois que você fez a live, com base naquilo que estava lá no curso,
eu vi muito potencial da gente até trabalhar algumas coisas em relação aos homens, né? De poder inserir essas práticas também em algumas vivências para poder trabalhar a sexualidade masculina e tal. Falei, legal, pensa aí a respeito que estou aí disponível para isso, né? Então, acaba gerando novos campos de trabalho também. E outra coisa, assim, saindo um pouquinho do contexto, foi que essa semana passada eu atendi uma pessoa que aí me fez lembrar a Cíntia e a Débora, que quando eu conheci vocês, eu acho que vocês tinham consumido alguma coisa lá atrás do Pablo Marçal. Sim. Né? E essa pessoa comprou recentemente um curso do Pablo Marçal. E aí eu comecei a trabalhar com ele, ele contou assim, ó, depois que eu fiz o curso lá, destravei algumas áreas dentro da empresa, eu comecei a ter um conceito melhor a respeito de treinamento e aquela coisa toda. E foi bem interessante que eu comecei a tratá-lo, ele fechou um pacote comigo, aí quando foi na semana seguinte, ele me passou uma mensagem, ele falou, ó, eu tenho 4 líderes aqui na empresa, eu vou pagar o pacote dessas 4 pessoas, né? Cada semana vai um para treinar aí, para fazer a terapia contigo, porque eu quero também forjar essas pessoas para poder melhorar o rendimento aqui na empresa. Então foi algo assim bem interessante, porque eu comecei a tratá-lo e aí eu já estou tratando a esposa dele, né? E as outras 3 pessoas dentro da empresa já começaram também. Então foi assim, foi 5 pacotes em um mês, só basicamente com uma pessoa só envolvida, mas isso com base o quê? Em resultados, né? A pessoa já observou, então esses resultados que o método vai passar, que passa no dia a dia para vocês, eles vão abrir muito esse campo, né, de trabalho, como a Débora contou sobre a neuropsicóloga, é isso, né? Então, é dessa forma que a gente vai causando a transformação. E no âmbito até mesmo espiritual, né, eu vejo aí também que a linha de frente está o Eric, está a Priscila, né? E eu não falei bom dia para você, Eric, você estava... Não sei se você já saiu cedo, foi trabalhar, mas está tudo bem contigo? Já tudo bem, graças a Deus. Tudo aí, como é que você está indo? Estou bem, graças a Deus. A perna está bem melhor. Que ótimo. Eu publiquei lá, você mandou uma foto, eu já dei uma publicada. Sim, eu vi, ficou legal. Pô, já pus na íntegra mesmo, não fiz tratamento nenhum, do jeito que você mandou, eu coloquei lá, tá? Só para deixar meio... mostrando para as pessoas também o quanto é possível, né, tratar uma doença em si, na própria na biologia em si, né, então, um negócio tão que às vezes a pessoa fala assim, como que eu faço isso? Né? Como eu trato isso? Estuda sobre o assunto, né, busca lá o que está envolvendo, se é uma bactéria, um vírus, o que é, e desbloqueia, vai pegar o emocional também, na tabela dos emocionais, que emoção pode estar vinculada àquela doença, aquela dor, aquele sintoma, né? E falando sobre isso, usando aquela tabela da coluna, vocês podem fazer naquele ritmo que eu passei para vocês, né? Buscando os emocionais, vocês já viram que muitas vezes ressoa uma vértebra na outra, né? E faz sentido para a pessoa, né? E também fazer a pergunta se vocês devem aprofundar mais com relação àquele par, aquela situação que está ali constando. Se não, faz o desbloqueio, pergunta para a pessoa se está fazendo algum sentido e tudo bem, vai desbloqueando aquilo. Mas depois que vocês fizeram todo o protocolo... Ai, a Marilene apareceu! Eu fui me maquiar. Tá certo, muito bem.
bom Ó, dia, mas meu eu vou ter que tirar o som, às vezes, por causa da Matilda, porque ela não pode ver, ouvir eu falar com alguém. Eu estou falando Matilda, com várias pessoas queridas. muito bem. Seja bem-vinda, viu? Que bom. Desculpa interromper. Eu quero falar depois uma experienciazinha que eu tive, mas Não, fala vamos terminar aí. fala já, não fala depois, não. Não, sabe o que aconteceu? É rapidinho. Eu estava limpando a casa e dei mau jeito na parte posterior do joelho esquerdo. Aham. Ficou fisgando, né? Um movimento que eu fiz. Aí eu sentei na cama, estiquei as duas pernas, né? Aí eu vi a diferença dos pés, né? Tava um para frente e outro para trás. Aí eu mentalmente eu fiz a linha, ele foi, Roberto, Que não aí parava ficou mais. sozinho. Eu achei lindo. E melhorei. Tá dolorido, mas estou bem, tô quase boa. Que ótimo. Então, isso aí é a autocura, né? Eu achei muito legal, mas não deu para eu, assim, aplicar em outras pessoas que eu fui trabalhar e eu tenho que ter um momento para isso, né? Então, mas a hora que você for atender a acupuntura, por exemplo, o Reiki, né, aproveita uns minutinhos para fazer algum rastreio, pelo menos específico, fazer uma pergunta mais global, né? Se você recomenda, se é recomendável fazer uma análise da coluna, né? Tá. Usa os dedinhos mesmo que você já aprendeu aí, ou a pessoa que já vai estar lá na maca mesmo recebendo, né, o Reiki, e já dá uma calibrada, vê se está tudo em ordem, já vai alinhando também. E isso você já vai introduzindo um conhecimento que vai te ajudar mais ainda dentro daquilo que você já faz, desde 95, é isso? 94. Então, então já tem chão aí, né? Tem história para contar. Então, é importante de você realmente colocar isso em prática e aproveita que vai trazer muito mais resultado para você. Quanto mais atuar, eu acho que vai fluindo mais, né? Eu acho que a gente tem que utilizar para poder fluir, desenvolver, né? Enquanto você está vendo como sobrenatural, vai acontecendo até o momento que você começa a ver como natural isso. Aí quando você começar a perceber que está no natural já, aí está na hora de aprender mais coisas. É verdade. Então, conhecimento não para, tem que seguir. Não, a gente tem que estudar enquanto puder, tem que sempre estudar sempre, né? É isso aí. Aumentar os conhecimentos. Então, eu quero te incentivar realmente a fazer isso, né? Ainda mais agora que você está usando o trigrama também, está aproveitando para usar essa técnica também, que também tem trazido bons resultados, né? E trouxe resultado para a Maíra, depois daquela aplicação lá? Quem que você está falando? A Maíra, que você tinha falado que tinha aplicado os trigramas. Ela melhorou. Sabe quem melhorou também, que eu soube ontem? A Mariângela estava de luto, lembra? E ela estava com aquela dor no joelho. Então, na terceira sessão do trigrama, ontem ela veio. Depois de 15 dias, ela falou que a dor quase nada, que ela foi para o Pilates, que ela conseguiu fazer os movimentos, então ela melhorou muito com os trigramas, porque eu coloco o hexagrama bem na dor, né? E eu fiquei felicíssima, porque ela estava bem mal, né? O joelho que ela machucou. Ontem eu até fui lá prestigiar, que eu fui Você foi na missa? Fui na missa de 7º dia da mãe dela, tal, porque, né? Então, ela não estava bem, né? Mas a gente fica meio deslocado dentro da... Olha aí, apareceu um ser, olha só. A minha não dá para eu pegar, queria apresentá-la, mas não dá. Você sabe que é meio que proposital, na verdade, gente, porque de repente a gente pode fazer alguma coisa, porque ela manca de uma patinha. Mas dá para perceber que, assim, ela tem medo de colocar a patinha no chão, porque é só em alguns momentos que a gente percebe, né? Eu ainda falo com ela, filha, põe a patinha no chão. Eu adotei ela recentemente, ela sofreu
muitos maus tratos, já está bem diferente, mas de repente a gente pode fazer um trabalho com ela. Gente, olha que coisa mais riquinha, meu Deus do céu. Você já pôs de bruço, assim, já mediu a perna para ver se está mais Ainda curta? não, porque aí é diferente, então eu preciso até mesmo desse tipo de orientação para a gente, para ver como é que a gente faz, porque eu não sei como é que eu faria com o bichinho, né? Uhum. Tá, então, assim, uma das coisas é pata dianteira e traseira. Tchau, né? gente. Deixa eu anotar. Na almofadinha, né? Você imagina, né? O negativo na patinha direita, na almofadinha, né? E aí você vai dar esses comandos ali, pata direita, pata esquerda, norte e sul, né? Imaginando o ímã negativo e positivo na patinha dianteira, e depois vai para a parte traseira, né? E põe para cima lá, virado as patas para cima, e não precisa forçar, só deixa para cima e tenta deixar mais alinhadinho para você ver se está desalinhado ou não, né? E aí depois você faz um próprio rastreio, se aquilo é articulação ou se é nervo, né? E se esse nervo também tem ligação com a musculatura, né? A Catiane, por exemplo, ela tinha uns pets que ela vendia também, uns pets, ela não está aparecendo aí, mas na época ela tinha uns filhotes que estavam doentes também, e aí nós começamos a trabalhar essas conversas, os sentimentos que os filhotes... Aí depois, se ela aparecer aí, eu peço para ela contar um pouquinho a respeito. Sim. Mas voltando para a questão, por exemplo, da Marilene, e da Mariângela, né, que eu tive lá na missa de 7º dia ontem à noite para prestigiar eles, tal. E por incrível que pareça, né, apareceu um primo do marido dela, que eu também estou tratando, né, e veio agradecer e tal, por tudo que eu até comentei com vocês, que era a pessoa que tinha a neuralgia do pudendo, que é uma dor imensa na região do cóccix, na região da virilha, e até mesmo para ter relação sexual é muito difícil, né, porque a pessoa sente que está passando brasa, né, é algo assim muito difícil para a pessoa. Então isso, ele veio me agradecer e apresentou a esposa, que eu não conhecia. Aí a esposa já fez contato, que está querendo fazer terapia também. Então você vê o quanto disso vai reverberando, vai chegando nas pessoas através desses resultados. E eu comecei ali, né, basicamente com a Mariângela, e a Marilene conhece, né, porque ela é cliente lá da clínica, tanto da psicologia, como do reiki, da acupuntura com a Marilene, e comigo ela faz o MIB também, constantemente está fazendo, ela, o marido dela. Inclusive, o marido dela pegou herpes, né, herpes no rosto e na cabeça, assim, quase ficou cego, teve um problema seríssimo. Então, eu fui tratando dele também, e ele não ficou com sequela, porque quando pega no olho, inclusive, tem casos de morte até, de pessoas que pegam herpes, que infecciona essa região na cerebral, o globo ocular e tudo, e vai para o cérebro. Eu já vi casos de pessoas que morreu porque pegou herpes no olho, né? E no caso dele, ele está sem sequela. A única coisa que ele está reclamando é um pouco de sensibilidade à luz ainda, né? Mas sumiu tudo, assim. Manchas, estava toda aquela coisa estourando, assim, em volta da testa, o olho inchado, estava um negócio horrível, né? Tanto é que depois ele acabou ainda ficando, acho que uns 4 dias no hospital, fazendo tratamento, foi bem pesado. Aí, graças a Deus, está tudo bem com ele. Bom, mas enfim, voltando para essas experiências de alinhamento, que a própria Marilene também fez nela própria, né? E eu tinha falado lá no curso que ela tem uma prótese de quadril, que já tem quantos anos, Marilene?
Ah, está fazendo 10 anos agora. 10 anos. 10 anos. E aí, assim, não entrando no teor, né, da própria cirurgia, mas, de vez em quando, né, ela tinha muitas questões de dores, tal, de desconforto, e a gente vinha conversando, e depois, nos meus intervalos, ela falava, dá para você dar uma ajeitadinha aqui, dá para você dar... É um tratamento contínuo. Sempre, agora já ela está num caminho bem diferenciado também, graças a Deus está tudo bem. Graças a Deus, Então, quanto a gente pode graças a Roberto. a gente pode auxiliar, não só dentro do consultório em si, mas em todo lugar que a gente tiver, todo lugar. Né? E isso é importante. E, bom, voltando para... Deixa eu abrir aqui. Essa tabelinha que eu passei para vocês, não se preocupe, viu, Catiane? Depois a gente vai conversar a respeito de coisas que você não sabe, né, para fazer um up aí no seu curso, tá? Então, essa aqui é a coluna, né? E eu passei a ressonância para vocês. E até no curso, vocês aprenderam, né, a rastrear vértebra por vértebra, a ressonância, e também depois a olhar na tabela dos emocionais, né, para ver o que está ligado ali, né? Agora, depois que vocês terminarem de fazer, aí que vocês vão olhar, né? Vocês vão ver o emocional que está envolvendo, a vértebra. Estou com mania de verba hoje. Estou querendo dinheiro, gente. Verba. Estou falando em verba. Uma vértebra e outra que ressoa, que vocês vão ver os emocionais que estão ali marcados. Tem muito a ver, mesmo que a pessoa negue, podemos buscar um pouco mais para poder desbloquear e ajudar aquela coluna. Inclusive, eu não sei se vocês viram lá o depoimento no Instagram da Beatriz, que é fisioterapeuta, e estava com escoliose desde os 10 anos de idade, e hoje ela está curada da escoliose, né? Então, e ela fez, acho que 3 sessões comigo, 3 ou 4, se não me engano, e algo que estava desde os 10 anos, né? E hoje ela é casada, e depois o quê? Acho que ela casou com 25, 26, não sei quantos anos ela está agora. Mas, ou seja, ela ficou com escoliose pelo menos uns 12, 13 anos. Né? Roberto. Oi. Você tratou a escoliose dela com isso aqui, com essa TNN? Também, sim. Tá, porque a gente atendeu uma paciente semana passada que a filha dela está com uma escoliose e 3 médicos já sugeriram cirurgia. Ela vai ficar, não sei com quantos pinos na coluna. Ela tem 13 anos, Cíntia, 12? Putz, acho que eu até acabei de perguntar para ele, falei assim, gente, não foi a paciente, eu acabei de perguntar isso para você agora. Eu falei assim, a gente tem esse caso. Sim, ainda nós falamos de você. Falei assim, olha, tem conflito emocional aí, inclusive nós estivemos num curso esse final de semana, e o nosso professor tratou uma pessoa com escoliose e a pessoa ficou boa. Ela falou assim, eu quero isso para minha filha. Então, assim, depois, se você puder, né, dar uma força específica para nós aí nesse sentido, da escoliose, seria legal. Por exemplo, você viu um teste que eu fiz com você a respeito lá, quando você ficou com medo de ficar no chão, de ter caído no chão, você lembra disso? Sim. Mesmo assim, eu falei, não se preocupe, eu estou aqui, você não confiou muito, mas você... Não, vai que você me deixa cair. Imagina. Aí você foi para o chão, eu comecei a dar alguns comandos na sua perna e tornozelo, maléolo, que é onde tinha um reservatório de patógeno, né? Falando nisso, você percebeu alguma diferença na sua caminhada, na sua postura depois disso? Olha, eu percebi que deu uma melhorada, Roberto, na caminhada, sim. Foi a Marília, o Dé. A filha da Marília, Tá. Então, para tratar, por exemplo, escoliose, vocês podem usar a parte da coluna, o alinhamento superior, o alinhamento inferior,
E, sobretudo, dá foco também nos dentes, que é onde mexe com a coluna, né? Os dentes específicos, vocês podem olhar a arcada dentária, né? E aí, vocês precisam até, digamos, eu fiz o rastreio e não deu nenhum quadrante dela. Eu acho meio impossível. Mas digamos que não tenha dado nenhum quadrante, tá? Vocês vão buscar naquele mapinha todos os dentes que faz parte da coluna. E aí vocês vão buscar isso, assim, meio que é como se a gente tivesse que arrancar essa informação, para o corpo realmente destravar isso no contexto de revelar o sentimento, o que está acontecendo por trás ali. Por que eu falo isso? E é onde eu quero chegar hoje também, falando para vocês que eu atendi uma pessoa ontem com diabetes, estava 275 diabetes, que ele falou. E quando eu fui pegar os pares para o diabetes, não dava diabetes. Mas se eu vou perguntar diabetes falsa, dava. Entendeu? Então, ou seja, diabetes falsa está muito relacionado ao emocional. Então, se eu fosse pegar lá naquela cartilha dos pares, onde tem diabetes em si, não estava dando pares. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que extrair aquilo forçado. E de que forma? A pessoa tem diabetes. Eu estou rastreando, não está aparecendo pares. Então, o que eu faço? Eu insisto. É que nem eu fico falando assim, muitas vezes, quando eu vou consultar os patógenos. Bactérias, eu vou falando, eu estou forçando para aquilo revelar. Porque, às vezes, pode passar batido. Tá? Porque o corpo, na hora, ele não demonstra. Mas se você insiste, ele vai dar. Então, o que eu faço? O que eu fiz com ele? Como não estava dando os pares de diabetes, a pessoa está me falando que está com a curva glicêmica alta, está isso, está aquilo. Eu falei, não, tem alguma coisa aí. Né? Aí eu fui. É espiritual? Não, não é. É verdadeiro? Não, não é. É falsa? É falsa. Tá? É de conteúdo. Que conteúdo que é? É conteúdo interno, familiar, sanguíneo? Aí eu fui buscando. Tá, ok. Mas aí eu fui pegando os emocionais, os pares que estavam ali na cartilha, e eu fui repetindo os pares, repetindo, até que aceitou. Até que demonstrou aquele par. Aí os outros todos começaram a dar. Tá? Então, olha só, é um negócio fantástico, assim, de você saber que às vezes você tem que, é tipo sacar rolha mesmo, você tem que ir repetindo, até o corpo manifestar realmente que aquilo vai aceitar aqueles pares, tá? Então, é algo assim que não está em curso nenhum, isso eu só fui identificando ao longo do tempo, né? Então... E, Roberto, deixa eu te perguntar uma coisa, por favor. E aí, vamos nessa questão do diabetes. Aí deu, vamos supor, não deu conflito, não deu condição familiar, não deu interno, deu sanguíneo. Como que se trabalha? Eu vou trabalhar sangue, vou trabalhar glóbulos, mas, sobretudo, tem o emocional ali. O emocional tem. E a gente tem que buscar os gatilhos. Quando foi, né? Se isso... Às vezes pode ter sido até mesmo vindo lá do Projeto Sentido. Né? Uhum. Isso só vai despertar lá na frente. Uhum. Então, tudo isso a gente vai trabalhando. Como eu fiz essa sessão com ele, mas eu saí assim, eu fiquei muito confiante no processo, porque não dá para você saber naquela hora se a pessoa já estava curada ou não, né? Se já tinha reduzido.
Se você for rastrear, quando eu rastreei para ver que nível que estava, tinha dado 94 ou 95, se não me engano. Está dentro de um padrão bem legal, né? A curva glicêmica. Então, eu falei, olha... Oi. Só interrompendo, essa questão do diabetes falsa e do diabetes verdadeiro. Se a gente parte do princípio que toda doença, todo diagnóstico tem um fundo emocional, por que que ela é falsa e por que que ela é verdadeira? Por exemplo, é falsa, então se é falsa é porque é emocional. Se ela é verdadeira, aí não tem conflito emocional no meio? Não entendi. Também tem, mas não é... Por exemplo, você tem situações em que afeta o órgão e tem situações que basicamente não afetam o órgão. O pâncreas, você fala, no caso, o órgão. Tem uma interligação entre baço e fígado também. Então, tem todo um sistema, né, que está em torno disso. Então, o que eu trabalho? Eu trabalho sangue, o pH, trabalho o pH do próprio órgão, vou buscando os emocionais. Só que quando tem essas resistências, vocês têm que insistir nos pares, insistir até surgir. Porque, falando em diabetes, existem bactérias que se alimentam daquilo que o pâncreas produz. Então, o médico pode falar, olha, seu pâncreas não está produzindo insulina suficiente. Muitas vezes é a bactéria que está se alimentando daquilo que produz. Então, não vai para a corrente sanguínea, não vai para as células, o que tem que ir. Então, a gente tem que abordar a bactéria em si, né? Então, tudo isso é um jogo de sobrevivência, e a gente sabe disso, porque muitas vezes a história da casinha, né, do reservatório e dos patógenos, eles são inteligentes demais para muitas vezes dar uma manobrada, dar uma fugida, mas quando a gente vai abordar uma coisa, a gente tem que buscar todos os recursos, todas as referências, ainda que seja absurda. Ainda que... Oi. Eu falo sobre, até hoje eu ainda sinto muita dúvida em relação aos reservatórios, né? Quando a gente encontra ali, os reservatórios, eu ainda não sei, não entendi ainda o que fazer aos reservatórios. Então, qual é o comando ideal, o que se tem que fazer para que resolva? O reservatório você tem lá no site do guia, você tem de 1 a 40. Sim. Aí você vai rastreando ali por números. Sim. Né? Deu ali, você olha o par que está do lado, vai desfazendo, descriando e destruindo o reservatório desse patógeno, assim, assim, assim. Aí você clica lá e abre, que ele vai te direcionar, de repente, para outros pares, e tem o texto embaixo escrito. Sim, estou aqui nele. As sugestões que aparecem. E aí você pode rastrear as sugestões que estão lá embaixo, aonde está atuando. Muito bom. E aí, logo na sua direita, olhando acima, na sua direita, vai ter os relacionados. Não tem relacionado alguma coisa? Aí você clica nos relacionados para ver se o corpo também precisa daqueles pares. Muito bom, entendi. Aí você vai cercando tudo. Certo, ok. Depois que você fez os reservatórios, aí você pode ir lá, bactérias, vírus, fungos, parasitas, e vai e insiste, porque às vezes eles camuflam. É só neutralizar, né? E os fungos também, não é? Isso. E aí você neutraliza de acordo com o rastreio que aparece lá nos dizeres embaixo. Ele vai te dar algumas informações. Isso aí causa diarreia, dor de cabeça, isso, aquilo. O que está causando nessa pessoa? Eu vou lá rastrear. Ok. Tá? Ok? Entendi. E aí, voltando assim para a coluna, para esse rastreio da coluna, que vocês aprenderam ali no curso a fazer esse rastreio e pegar os associados, né? Os ressonantes. E ligar os emocionais. Bom,
Depois que você fez toda essa parte da coluna, aí que entra também uma chave que eu não quis passar para vocês naquele dia, porque ia dar muita confusão. Mas, se você for pegar, depois que você fez todo o rastreio, e for fazer uma pergunta direcionada para a doença da pessoa com relação às vértebras. Agora, eu vou rastrear todas as vértebras que estão relacionadas ao diabetes ou a essa doença, tanto o lado fisiológico como psicológico e emocional. Então, eu vou fazer isso. Aí, quando você começa a rastrear de novo a coluna, focada só naquela pergunta objetiva, vocês vão ter mais informações. Tá? E aí vão fazer o mesmo processo em relação somente àquela patologia. Ah, mas se a pessoa tiver 3, 4, eu vou fazer uma por uma na coluna. Tá? Uma pergunta. Por exemplo, eu vou tratar uma pessoa que tem ácido úrico. Então, eu posso fazer essa pergunta na coluna? Pode fazer. Porque vai dar vértebras que você vai se comunicar com a vértebra. Nesse caso, você não está fazendo uma reparação da vértebra. Nesse caso, é a vértebra que está te ajudando com informações. Porque seja, você já tratou ela, e aí você está dizendo assim, é como se você falasse coluna vertebral. Que, por exemplo, você falou, a Débora falou da menina de 13 anos. Ela está com escoliose. Normalmente ela faz um S. Esse S está mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo? E se está cifótica, se ela tem cifose ou lordose? O cifose é na região dessa região da torácica com cervical, cifose. E a lordose é na lombar, né? Na região mais característica na lombar. Então, o que eu vou perguntar? Ela já escoliose, eu já sei que ela tem. Né? E aí eu vou perguntar, tem partes dessa coluna que está cifótica? Tem parte dessa coluna que está com lordose? Se tiver, eu também vou trabalhar cifose e lordose. Tudo isso traz impotência, desvalorização, carência afetiva, mas, sobretudo, é que nem o desvio de septo. Desvia o caminho. Sobretudo, quem é que nós fizemos? O próprio Eric, né? Lembra da respiração? Fala aí, Eric, como é que foi naquele dia que nós fizemos a questão do septo nasal seu? Melhorou bem, estava do lado direito, né? Estava bem condicionado. Aí até brinquei, ficou melhor que o outro lado agora para respirar. Então, agora, se eu for perguntar na vida dele com relação a respirar é sobrevivência e a dificuldade para respirar, e no caso dele, provavelmente era o direito, eu posso ver se aquilo está associado à sobrevivência, está ligado ao lado masculino. Né? Eu poderia ter trabalhado ali, você teve dificuldade com seu pai, a sua vida teve que mudar muito o roteiro que mexeu com a sua sobrevivência, você teve situações com o pai difícil? Sim, eu não fui criado com meu pai, né? Meu pai não criou a gente. Tá? Então, tem relacionamento aí. Então, nesse sentido, a gente vai investigando. E como pode simplesmente uma pequena conversa e um toquezinho que eu dei ali no nariz, mas se não tivesse, fosse online, eu não tocaria. Eu pedia para ele simplesmente tocar. Toca nessa região que eu vou falar algumas palavras. E aconteceu de desobstruir. Mas desobstruiu, mas em função do quê? De palavras, de conceitos, de entendimento de situações. Agora, o que fez abrir? Naquele momento teve um movimento de correção. A coluna também vai ser da mesma forma.
Só que nós estamos falando em 33 vértebras, que elas vão começar a entender as vértebras uma por uma, ou de repente ela vai entender de uma vez só. Então, por isso que se tiver no presencial, por exemplo, que nem aconteceu com a Débora lá, que ela foi para o chão, no caso lá da Beatriz, o primeiro movimento que eu fiz com ela, ela foi para o chão e ela se contorceu. Né? Ah, mas todos têm que ir para o chão? Não. Não. Mas no caso dela, teve um alinhamento da coluna, ela foi para o chão e começou a se contorcer, e ali ela já percebeu, na primeira sessão, que ela falou, já estou me sentindo diferente aqui, porque a musculatura, se vocês forem olhar a musculatura aqui do quadril da pessoa, tem um lado que está com vinco e outro lado não tem vinco. Né? Você vai observar isso. Então, ou seja, nós vamos trabalhar com todo esse ajuste, porque toda a estrutura familiar dela ficou abalada em algum momento. Quando... Professor, oi. Posso pensar um pouquinho? Você lembra que eu contei a história para o senhor lá da minha primeira paciente, que foi a Sara, ela tinha escoliose? Me recorda, né? Eu lembro que você me falou alguma coisa, mas eu não tenho assim mais tão claro. E eu atendi ela dentro desses... na época você tinha me passado aquele mapa da energia, né? Onde está localizadas as energias, e aquele da coluna, né? Que tem os emocionais, né? Aí depois, quando eu passei por uma situação, o senhor me passou aquele dos pares da coluna, né? Uhum. A cervical, junto com a torácica, aí ele vai vendo cada um. E eu tratei ela com essas tabelas aí, e eu lembro que ela foi para o chão, né, na época também, e tratei a questão emocional, né, porque era do lado direito dela, o desvio, e ela não tinha dificuldade com o pai, porque o pai era muito agressivo. E o lar estava todo bagunçado, assim, bem, o desvio no lar era muito grande. E eu lembro que na primeira sessão, ela já resolveu o problema da escoliose, ela não voltou mais com queixa. Para mim, aquela alteração, aquele volume maior no lado direito dela já não tinha mais. Ela saiu, é lógico que ainda tinha aquela alteração, mas no decorrer da semana, quando ela voltou na segunda sessão, ela já não tinha mais, a coluna já não tinha mais aquela saliência no lado direito, né? E aí, depois, nas outras sessões, a gente foi tratando a questão familiar, né? A questão do desvio familiar, da desvalorização. Ela carregava a mãe nas costas para proteger da violência do pai. E, assim, foi sensacional. Ela também já tinha passado por médico, teria que operar, e ela está de boazinha. E eu atendi toda a família dela. Eu atendi a mãe, depois atendi as irmãs e atendi o pai, tia, primo. Aí, ó. É isso aí, gente. Tá vendo aí, Débora? Aproveita isso aí e fica na posição, porque se a pessoa for realmente para o chão, é só ter a postura de... Né, já avisa a pessoa, olha, de repente... Pode ser que você desequilibra e vá em direção ao chão, mas não se preocupa, eu estou aqui, eu vou te dar um apoio. Isso. Mas deixa a pessoa, deixa o corpo se moldar, deixa o corpo buscar maneiras, tá, de se cuidar. Você acha que nesse caso é melhor tratar a menina, né? A mãe levar a menina para a menina, porque ela já tem 13 anos, né? Então, se fosse menorzinha assim, tudo bem, né? Mas com essa idade você trata ela direto já, tranquilamente, tá? Mas escoliose é estrutura familiar, não tem como, é uma coluna, né? E outras também, sensibilidades na coluna também tem muito a ver com estrutura familiar, mas escoliose é que o desvio realmente, dependendo do tamanho do desvio, né, a estrutura, o caminho da pessoa estrutural da família teve mudança.
E mudanças que não foram fáceis, né? No Então, caso enfim. dela, o que a gente sabe de novo que apareceu foi um irmãozinho, né? Né? Que pode, aí, de repente, ser um início, mas a gente não sabe, Mas né? esse irmãozinho é oficial ou oficioso? Não, é oficial. É oficial mesmo, é. Tá? Então, assim, perguntar desde quando, né? Que pode ter lá no Projeto Sentido, mais uma vez, lá no período gestacional, né? Pode ocorrer, tá? Até mesmo de alguma informação genética, uma memória genética também, e a gente tem que ter essa ciência sobre a memória genética. Aí isso vem de uma memória genética, vem de doença de antepassados, pode até vir. Então eu faço essa pergunta, né? Isso vem de referência dos antepassados, com base bíblica mesmo, né? Os pais comeram uvas verdes e a boca dos filhos se embotaram. Então essa referência ela é muito importante para a questão da análise, para a gente chegar num denominador a respeito da cura em si, né? E tudo tem uma explicação, né? Senão Jesus não diria assim, vai e não peques mais. O pecado, para aquela época, ele não precisava ficar denominando, falando nada, escancarando, né? Como diz, jogando na cara o que a pessoa estava fazendo. Mas a gente entende que houve algum processo traumático, emocional, que relacionou, que deu aquele problema na pessoa, senão ele não teria falado, vai e não peque mais, né? Então, alguma coisa nós estamos passando e fazendo. Beleza? Agora, deixa eu desgravar de novo, que já foi mais uma horinha. Espera aí.